E aí pessoal, nono ano, beleza? Estamos de volta, mais uma aula, para a gente dar sequência naquela aula que nós paramos em sala, sobre os gases perfeitos. Lembram lá? Gases perfeitos. Então só para recordar aquela lista que eu passei para vocês, nós vamos agora resolver aquela lista. Ligadão na aula? Beleza. Então muita calma, tranquilidade, tá? Bastante exercício dentro de casa, né? Nesse período de isolamento, para que todo mundo fique aí com saúde perfeita, ok? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Então nessa última aula nós falamos sobre os gases perfeitos. E ao falar sobre os gases perfeitos, nós falamos sobre três variáveis, tá? Que estão sempre presentes, que estão sempre variando num gás, ou que podem variar num gás que é dito como gás ideal, gás perfeito. E as três variáveis que nós vimos foram os quais? Pressão, Pzinho, volume, Vzão, tá? E temperatura, T maiúsculo. Então, pressão, volume e temperatura. Eu falei para vocês que a gente vai sempre trabalhar com a temperatura em quê? Em Kelvin. Guardou, meu caro? Temperatura em Kelvin. Beleza, então guardou. Então, se eu tiver no enunciado do exercício falando sobre temperatura em Celsius, bati o olho, vi lá, grau Celsius, eu vou converter para Kelvin. Zé, como é que eu converto para Kelvin mesmo? É só eu somar 273. Aí eu já converto direto o valor. Então se eu tenho 7 graus Celsius mais 273, eu tenho 300 Kelvin na escala internacional. Beleza? Então vamos lá. Ligadão nisso. Outra coisa que nós falamos nessa última aula que nós demos em sala. Lembra lá? Nós falamos das leis dos gases. Nós falamos da lei de Boyle-Mariotti, nós falamos da lei de Gay-Lussac e nós falamos da lei também, tá? de Charles. O príncipe Charles. Então a lei de Charles, brincadeira, não é o príncipe, claro, né? Então, olha só. Então na lei de Boyle-Mariotti nós vimos que nós temos uma isotérmica. O que é isotérmica mesmo? Ou temos uma isoterma, tanto faz. O que é isso, Zé? É quando a temperatura entre os dois estados de uma massa gasosa é mantida constante. Isotérmica. Beleza? Aí a pressão e o volume variam numa relação inversamente proporcional que nós vimos em sala, que você anotou no seu caderninho. Aliás, essa resolução agora, você vai continuar no seu caderno de física aí, anotando. Tá ok? Outra coisa que nós vimos que o Gay-Lussac tem um detalhe interessante, tá? Ele estabelece aquilo que nós chamamos de isobárica ou isopiésica. Ô Zé, o que é isobárica e isopiésica? Isobárica é quando a pressão de um gás é mantida constante, tá? Então nesse caso, quem varia das três variáveis? Varia o volume e varia quem? A temperatura, pressão constante, isobárica. Então nesse caso você tem uma relação diretamente proporcional entre a temperatura e o volume, beleza? Pressão constante, relação diretamente proporcional entre volume e temperatura, belezinha? Tá. E na lei de Charles, ele propõe uma isométrica, tá? Ou também conhecida como isocórica. Isocórica ou isométrica, qual é a variável que mantém-se constante? Volume, meu caro. Se o volume é mantido constante, então Charles, ele diz o quê? Ele diz que numa massa gasosa, quando o volume é mantido constante, a pressão é uma relação diretamente proporcional à temperatura. Beleza? Guardou? E nós vimos duas fórmulas mágicas para a gente entrar e detonar os exercícios da nossa lista. Quais são as duas fórmulas mágicas? Primeiro, por você nunca rezei tanto. PV igual MRT. Pressão vezes volume é igual número de mols vezes a constante universal, tá? Que é o R, e o T, que é a temperatura em Kelvin. Por você nunca rezei tanto. Não esqueceu? Tá! Aí tem outras frases também que o pessoal meio doido usa, que você já sabe o que eu estou falando, que eu não vou falar aqui gravando. Beleza, cara? Então presta atenção. E a outra é a equação geral entre gases, quando você não tem o R, ou quando você não tem a constante universal. Então você tem o estado inicial de um gás e o estado final de um gás. No estado inicial de um gás você tem estado 1 e no estado final você tem estado 2. Então a gente coloca assim, P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre o que? T2, temperatura sempre em Kelvin, beleza? Então vamos voltar naquela lista que eu passei para vocês na última aula em sala. Eu passei a lista, você já tem a cópia da lista, tá? Então você acompanha comigo essa lista e acompanha comigo em caráter de urgência.
a resolução dessa lista. Tá certinho? Vamos lá. Eu sei que numa sala eu resolvi 1 ou 2 exercícios. Na outra sala parece que eu não me lembro de eu ter resolvido algum exercício. Então nós vamos começar, já que passamos um período significativo aí de quase 13 ou 14 dias, tá? Dessa quarentena, que nós estamos distantes, com muitas saudades, etc. Tal. Vamos começar então desde o primeiro exercício, lendo a lista exercício a exercício. Então, meu caro, pegue a sua lista, dá uma pausa no vídeo que você está assistindo, que a gente está gravando tudo aqui no Facebook, Watch, ao vivo, e depois eu vou disponibilizar também no meu canal, no nosso canal do YouTube, para você ver quando, onde e quantas vezes quiser. Maravilhoso, Zé. Nunca mais vou perder um décimo na sua prova, belezinha? Então vamos lá então. Seguindo aí, eu vou inverter aqui para você enxergar aí a resolução, tá? Para eu ir explicando com vocês. Nós vamos ler o enunciado, vou ler junto com vocês aqui o enunciado. Em seguida nós vamos estabelecer aqui a resolução do exercício. Então o primeiro exercício ele diz assim: determine o número de mols representado pela letra N, tá? De um gás perfeito para que este exerça uma pressão, aí você vai anotar para mim o valor de P é igual a 6 atm, a temperatura de 300 Kelvin, num recipiente, então a temperatura é o T maiúsculo, 300 Kelvin, num recipiente de volume igual a 20,5 litros. Então você vai colocar para mim, Vzão é igual a 20,5 litros, tá? Dado a constante universal dos gases, que é 0,082 atm vezes litro por mol K. Zé, o que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver? Vamos. Então vamos lá. Num passe de mágica, a gente vai resolver esse exercício. Belezinha? Creio que você está enxergando aí. Olha o que ele te deu. Ele está te pedindo o valor de N, tá? Ou seja, o número de mols, quando é estabelecido uma pressão sobre o gás de 6 atm, foi aquilo que nós vimos no enunciado, a uma temperatura de 300 Kelvin, tá? E você vai ter então um volume que esse gás é submetido no recipiente de 20,5 litros, tá? E cuja constante universal está aqui, 0,082 atm litro por mol K, tá certo? Então aqui eu retirei os dados do meu exercício durante a leitura. O que eu vou fazer aqui, Zé? Nossa, Zé, eu tenho P, eu tenho V, eu tenho T, eu tenho R, não tenho N. Vou usar então aquela fórmula mágica nossa, por você nunca rezei tanto, belezinha? Então tá aí, por você nunca rezei tanto. Peguei o valor da pressão, do volume, o valor de N eu quero saber, o valor de R foi dado e a temperatura é 300 Kelvin. Joguei tudo na forma, estou multiplicando aqui, ó, 6 vezes 20,5 vai dar quanto? 123. Se eu pegar 300 vezes 0,082 vai dar 24,6 vezes N, tá? Então, ó, vou isolar o valor de N, 123, o 24,6 está multiplicando aqui, ele desce dividindo, belezinha? Então, 123 dividido por 24,6, qual é o número de mols que eu tenho aqui, ó? Eu vou encontrar esse valor aqui, ó, 5 mols, belezinha? Que ele está pedindo, então, no primeiro exercício. Então, é fácil, simples, direto, objetivo, tá? Dá para você copiar aí legal, que é tranquilo, belezinha? Então, vamos lá para o segundo exercício. Olha só o que ele diz no segundo exercício. Ele diz assim, no recipiente totalmente fechado ou hermeticamente, tá? Hermeticamente já é fechado. Ó, com volume, aí você vai e anota para mim aí, ó, Vzão igual a 4,1 litros. Ó, temos N igual, Ninho, tá? N minúsculo igual a 3 mols de um gás perfeito a uma temperatura de 127 graus Celsius. Então você vai, anota aí, ó, temperatura 127 graus Celsius. A pressão exercida pelas paredes desse gás no recipiente vale quanto? Nossa, Zé, vamos resolver? Eu quero resolver isso aí. Tá, você vai resolver. Só vou colocar aqui a minha resolução para você já ir se antenando aqui, que é bem facinho, tá ok? Olha só, ele te deu o volume, 4,1. Ele te deu o número de mols, 3 mols. Zé, ele me deu aqui 127 graus Celsius. Eu falei para você que a temperatura sempre tem que ser convertida para Kelvin. Como é que nós convertemos direto mesmo, Zé? Soma 273. Então, 127 com 273, eu tenho a temperatura de 400 Kelvin. Beleza? Te deu o valor da constante universal dos gases, valor de R, está aqui. E quer saber o valor de P. Muito fácil. Só substituir também, ó. PV igual a nRT. Por você nunca rezei tanto, né? Então, tá aí. Então, olha só. O P vezes o V,
O V vale quanto? 4,1, está aqui, ó. O N vale 3, que ele me deu. O R vale 0,082. E a temperatura vale o quê? 400 Kelvin. Então presta atenção aqui, ó. Nesse caso, eu fazendo a conta aqui, ó, esse valor 3,00082 vezes 400 vai dar 98,4. Aqui está multiplicando, 4,1 desce dividindo. Então 98,4 dividido por 4,1. Zé, qual o valor que você achou aí? Ó? 24 ATMs, que é o valor da pressão que ele está pedindo aqui. Tá ok? Bem simplesinho, bem direto, bem objetivo, sem nenhum problema. Depois você dá uma pausa no vídeo, tá? E você copia a resolução aí, meu querido. Que isso aí é simplesinho, medíocre, bem facinho o exercício, tá? Vamos lá para o exercício de número 3. Olha só o que ele diz. Uma dada massa de um gás perfeito está no recipiente, olha só, volume 8 litros, a uma temperatura de 7 graus Celsius, temperatura T 7, a uma pressão de 4 atm. Aí diz assim, reduzindo-se o volume para 6 litros, aquecendo-se o gás, a sua pressão passou a ser P igual a 10. Determine a que temperatura o gás foi aquecido. Então presta atenção, aqui não tem constante R, tem? Não, Zé, não tem constante R. Beleza, se não tem constante R, a gente vai usar aqui, ó, a equação com as 3 variáveis aqui do estado inicial e do estado final de um gás. Tá? Eu não tenho a constante R, mas eu tenho a pressão inicial desse gás e tenho volume inicial, temperatura inicial, tá? Eu tenho a pressão final desse gás, que a gente vai chamar de V2, o volume final, e não tenho T2. Então o que você vai fazer, Zé? Aqui eu coletei aqueles exercícios que a gente acabou de ler. O estado inicial, o volume inicial é 8, temperatura inicial 7 graus Celsius, eu tenho que converter para Kelvin, 280 Kelvin, e a pressão inicial 4 atm. Tá vendo aí? Então esse é o estado inicial. O estado final, volume final é 6, temperatura final eu quero saber, e a pressão final é de 10. Joguei aqui na minha formulazinha, substituí aqui os valores que eu tenho aqui na coluna. Então o que eu vou ter aqui? Ó? 4 vezes 8 dividido por 280, 10 vezes 6 dividido por T2. Então aqui, ó, vou multiplicar em x, tá ok? Multiplicando em x, eu vou ter aqui, ó, 32 vezes... Ah, Zé, podia ter simplificado? Podia. Mas eu vou multiplicar direto aqui, porque vocês são mestres em multiplicar direto, vocês não gostam de estabelecer o caminho mais curto. Então eu vou fazer igual vocês fazem, para ficar mais fácil vocês guardarem, beleza? Então olha só, 32 vezes T2 dá 32T2, 280 vezes 60 dá 16.800. Logo, aqui está multiplicando, desce dividindo, 16.800 dividido por 32. Qual que é o valor da temperatura final do gás? 525 Kelvin. Meu querido, nunca esqueça, temperatura dada em Celsius tem que passar para Kelvin. Se entrar com 7 aqui na forma, você erra tudo na prova. Certinho? Belezinha? Guardou aí? Então tá, vamos para o próximo aí. Próximo exercício. Isso aqui é bem dinâmico, tá? Claro que na hora que você estiver assistindo ao vídeo, você vai dando suas paradinhas aí para você acompanhar a explicação, tá? De forma mais lenta. Aqui ele diz assim, um gás perfeito a 0 graus Celsius, sob pressão de 1 atm, ocupa um volume de 8 litros. Então aqui eu tenho, ó, temperatura 1, pressão 1 e volume 1, tá? O V1, porque eu tenho o estado inicial do gás. Aí diz assim, que volume ocupará a 182 graus Celsius, essa é T2, temperatura 2, quando ele for submetido a uma pressão 2 de 4 atm. Então ele está pedindo que volume ele vai ocupar. Tá? Então a gente vai ver aqui o volume. Vamos colocar os dados aqui. Ó. Então a temperatura 1 é 0. 0 mais 273 dá 273 Kelvin. Está aqui. Tá? Pressão 1 é 1 atm. Volume 1 é 8 litros. Aí você tem aqui, ó, volume 2, eu não sei, que eu quero saber. Temperatura 2, 182 graus Celsius, que equivale a 455 Kelvin. E pressão 2, que é 4 atm. Tá? Então eu tenho as duas equações, como eu não tenho o valor de R, eu vou usar a segunda equação. Estado inicial, que é igual ao estado final. Então eu coloquei aqui, ó, 1 vezes 8 sobre 273, 4 vezes V2 sobre 455. Substituí esses valores aqui na equação. Então o que aconteceu? O lado de cá eu tenho 8, o lado de cá eu tenho 4. Eu peguei aqui e cortei os dois, tá? Simplifiquei. Então 4 por 4 é 1, 8 por 4 é 2. Então ficou assim, ó, multiplicando em x, 455 vezes 2 vai dar 910, dividido por 273.
Fazendo essa divisão aqui, eu vou achar esse volume, ó, 3,3 litros. Isso aqui é uma dízima, por isso que eu coloquei essa barrinha aqui, que vai dar 3,33, tá? Então eu coloco essa barrinha aqui para representar uma dízima, tá ok? Vamos lá para o quinto exercício da nossa lista de forma dinâmica. Olha só, ele diz assim, um gás está a menos 23 graus Celsius no recipiente de volume constante. Então presta atenção, toda vez que ele falar para você volume constante, você já sabe que é uma isocórica, tá? Ou isométrica. Volume é constante, eu tenho lei de Charles aqui. Aí diz assim, de quanto devo aquecer o gás, quanto devemos aquecer o gás para que sua pressão aumente 20%. Nossa, Zé, ele quer que a pressão final aumente 20%. Isso é difícil? Não, é fácil. Mais fácil que os anteriores. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ele te deu a temperatura inicial, tá? Que a gente vai chamar de T1. Ele te deu que é menos 23 graus Celsius. Se é de menos 23 graus Celsius, somando com 273 aqui, ó, menos 23 com 273, mais 273 vai dar quanto? 250 Kelvin, tá? Uma coisa que ele te forneceu é que o volume é constante. Então tem a lei de Charles. Se o volume é constante, o volume de 1 é igual ao volume de 2. Então ele se cancela, tá? A pressão de 1, ele não falou nada sobre a pressão de 1. Vou chamar aqui de pressão P, que é a pressão inicial. A única coisa que ele falou, ele diz assim, que a pressão de 2 vai aumentar 20%. Pessoal, o que é aumentar 20%? Eu tenho uma pressão inicial, vai aumentar 20 sobre 100 da pressão final. O que é 20 sobre 100, pessoal? Não é 0,20 ou 0,2? Então, toda vez que fala aumentar 20%, eu tenho 1P mais 20, ou seja, sobre 100, que é 0,2P, tá? Que é o 20 sobre 100. Então, na verdade, quando eu aumento 20%, eu vou ter aqui, então, 1,2P, tá? Então, inicialmente eu tinha 1P, aumentou 20%, ele passei a ter, então, 1,2P. A Vivi postou uma aula esses dias aí sobre essa questão de porcentagem, muito providencial, exatamente porque a gente está usando agora também, vocês viram recentemente nas videoaulas aí da Vivi. Um grande abraço à Vivi também. Ó, então aqui eu tenho a equação do estado inicial e do estado final de um gás. Então vamos lá. Ele diz que o volume é constante, então eu venho aqui e corto o volume de 1 com o volume de 2. Belezinha? Cortei, ó, V1 e V2. Beleza. Ó, Zé, ele não deu o valor de P, ele só diz que a pressão final vai aumentar 20%. Então eu chamei P1 de P. Tá certo? E olha o que sobrou aqui. T1 ele diz que é 250, tá aqui, ó. Aí, Zé, quanto que é o P2? Ó, eu não sei o valor, mas eu sei que vai aumentar 20%. Eu sei que vai ser 1,2 de P, dividido pelo T2 que eu quero encontrar. Agora presta atenção, eu tenho o P inicial e subiu aqui para 1,2 de P, aumentar 20%. Eu posso cortar esse P com esse P aqui, ó, tá? Porque ele desceria dividindo. Então esse P corta com esse P. Aí eu vou ficar assim, ó, T2 igual. Quanto que é 250 vezes 1,2 é? 250 vezes 1,2 vai dar exatamente 300 Kelvin. Essa é a temperatura final que eu vou ter. Só que ele está perguntando no exercício quanto que vai aumentar a temperatura. Então a temperatura final fica em 300. Quanto que era a temperatura inicial? Não era 250? Então de 250 para 300, você vai ter que aquecer quantos graus? 50 graus, que é a diferença, tá? Então você vai aquecer em 50 graus, 250 a 300, você aquece em 50 graus Kelvin. Ou você vai aquecer, melhor dizendo, né, não estou falando em Celsius, em 50 Kelvin apenas, né? Kelvin, nós não mencionamos graus. Belezinha? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Exercício 6, ele diz assim: um gás a 0 graus Celsius, então essa é a temperatura inicial, T1, no recipiente fechado, aquece-se o gás a 91 graus Celsius. Então essa é a temperatura T2. O que vai acontecer com o volume? O volume, que era um volume inicial V, que ele não fala o valor, ele vai diminuir em 20% o volume, tá? O volume final. Sendo a pressão inicial P1 igual a 0,6, qual vai ser a pressão
final desse gás. Vamos lá? Então, rapidinho aqui, para a gente enxergar bonitinho e para a gente entender. Então, a gente deu que a temperatura inicial é 0 graus Celsius, somei com 273, eu tenho 273 Kelvin, tá certo? Ele diz que a temperatura final, que é T2, é 91 graus Celsius, somei com 273, vai dar 364 Kelvin. O V1 ele não disse quanto que é, então vou chamar de V. O V2, ele disse que diminuiu 20% de V1. Então presta atenção, se o V1 é 1V, menos 20% de V, o que é 20% de V? Não é 0,20 de V, ou seja, 20 sobre 100, que é 0,20? Então, ó, V, 1V menos 0,2V, se eu diminuir 20%, eu fico com quanto? Com 80%, tá certinho? Ou seja, eu vou ficar com 0,8 de V. Simples assim. Agora, presta atenção, ele te deu o P1 que vale 0,6 ATMs e pede para você calcular o P2. Então, daí tá aí, ó, P1 vezes V1 sobre T1, P2 vezes V2 sobre T2. Zé, como é que vai ficar aqui então, ó? Então, vamos lá. Ó, quanto que é o P1? É 0,6, o V1, eu não sei quanto que é, eu chamei de V, tá? O T1 é 273, o P2 eu não sei, eu quero saber. O V2, ele é 80%, né? 20% a menos, ele é 80% de V. Então, eu coloquei aqui, ó, 0,8 de V, tá? Sobre a temperatura T2, 364. O que eu posso fazer com esse V aqui, Zé? Posso cortar? Pode cortar, meu caro. Cortou V com V, beleza. Vou multiplicar em X, multiplicar 0,6 por 364, vai dar 218,4, e vou multiplicar 273 por 0,8, vai dar 218,4. Logo, a pressão final vai ser de quanto? 1 atm. Belezinha? Só isso, direto, objetivo, tá? E bem rapidinho. Então, beleza. Olha para cá, então, agora vamos fazer mais um exercício aqui para a gente já arrebentando essa lista aqui, ó. Exercício 7 agora, né? É o 7. E diz assim, ó, num recipiente de volume igual a 41 litros, então esse é meu volume, acham-se 5 mols, valor de N, de um gás perfeito a temperatura T maiúsculo 300 Kelvin. Determine a pressão do gás, o Pzinho, nessas condições. Então te deu volume, o V, o N 5 e te deu 300 o T. Te deu o valor de R aqui, ó. Então esse aqui é bem fácil, bem objetivo já, né? Bem simplesinho. Então vamos ver aqui, esse aqui a gente já mata direto. Então aqui estão os dados que ele te deu, os dados preliminares. V igual a 41, N igual a 5 mols, T igual a 300, P eu quero saber, o valor de R está aqui, ó. Então a fórmula mágica, Zé, apareceu R. Vou usar a fórmula mágica, por você nunca rezei tanto, tá? Então, ó, P vezes V, quanto que é o V? 41, né? O N vale 5, o R vale 0,082, que é fixo, vezes 300, que é a temperatura. Multipliquei esses valores aqui, deu 123, aqui está multiplicando, desce o 41 dividindo. Então, 123 dividido por 41, a pressão vai ser de quantos é? 3 atms. Belezinha? Assim, direto, objetivo, tá? Sem nenhum problema. Agora a gente não pode falar objetivo mais, a gente tem que falar assim, direto e SAS. Nossa, Zé, que piadinha mais ridícula. Também achei. Olha só, seguindo aqui, ó. Questão 8. Sob pressão de 1 atmosfera, um gás perfeito ocupa um volume de 50 litros. Então tá aqui, 50 litros, vou lá, anoto lá V igual a 50, a uma temperatura de 100 Kelvin, tá? Então tá aí, temperatura inicial dele também, T1, eu vou lá, anoto 100. O novo volume ocupado por esse gás, caso a pressão seja duplicada, ó, se a pressão é duplicada, P2, se a P1 era 1, P2 foi duplicado, então ela passa a ser 2, tá? E a temperatura elevada a 400, o quê? A temperatura é elevada a 400 Kelvin, tá? Então T2 aqui, ó, 400 Kelvin. Qual vai ser o novo volume a ser ocupado por esse gás? Nossa, Zé, então qual vai ser o novo volume a ser ocupado por esse gás? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse também é bem facinho, tá? Então você tem aqui, ó, pressão 1 atm, volume 1, 50 litros, temperatura inicial 100 Kelvin. Eu quero saber o novo volume ocupado por esse gás. Ele falou que a sua pressão duplicou em relação à inicial, então 2 vezes 1, que era inicial,
passou a ser 2, e a temperatura final então é de 400 Kelvin. O que eu faço, Zé? Eu uso aqui na fórmula geral dos gases, onde eu tenho estado inicial e estado final. Então vamos lá, coloquei os dados aqui, P1 vezes V1 sobre T1, P2 vezes V2 sobre T2. Quero achar o valor de V2. Então beleza, olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Então aqui, ó, muito simples, muito direto e muito objetivo. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu vou poder, então... Zé, posso dividir aqui? Pode. 50 por 2 não dá 25? Dá 25. Então aqui eu cortei o zero de cá, cortei o zero de cá. 4 vezes 25. Eu vou ter aqui, então, ó, 100 litros. Beleza? Então tá aí, ó, 100 litros de uma forma direta e de uma forma bem objetiva. Tá certinho? Então tá certinho. Vamos lá, então. Exercício 9. Ele vai dizer assim, ó. Uma massa de gás supostamente ideal, inicialmente a 47 graus Celsius, sofre uma variação de temperatura de 80 graus Celsius durante uma transformação isobárica. Então, se a transformação é isobárica, a pressão é constante. O volume dessa massa gasosa, após esse aquecimento, sofreu um aumento em relação ao volume inicial D. Quer saber quantos por cento que você teve o aumento desse volume. Tá ok? Só saber quantos por cento. Então, bem facinho, lembra também da aula da Vivian. Então, aqui eu tenho a questão 9. Ó, te deu a temperatura inicial, que é 47 graus Celsius. 47 graus Celsius equivale a 320 Kelvin, tá? Então, você vai ter uma variação de temperatura aqui de 80 graus Celsius. Agora, só um detalhe, ó. Toda variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação em Kelvin, porque as duas escalas estão divididas em 100 partes. Então, se eu tiver uma variação de 80 graus Celsius aqui, eu vou ter uma variação de 80 Kelvin, tá? Porque as duas escalas são divididas em 100 partes. Então, ó, se a temperatura inicial é 320, variou 80 Kelvin, a temperatura final é de 400 Kelvin. Beleza? Outra coisa que ele está te informando aí. Você tem aqui uma isobárica. Isobárica, a pressão é constante. P1 igual a P2, que é igual a P. Então, olha só o que vai acontecer. V1 igual a V, V2 eu quero saber. Então, beleza, ó. A pressão é constante. Cortei aqui pressão com pressão que é constante. Ficou V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, a T1 é 320, T2 é igual a 400. Então, o que eu fiz aqui, Zé? Ó, V2 é igual. Passei para cá dividindo, né? 400 por 320. 400 por 320 não dá 1,25 de V1? Então, se dá 1,25, 1 é inteiro. 0,25 foi o que aumentou. Então, eu tive um aumento de quantos por cento? 25%. Belezinha? Então, você teve aqui um aumento de 25%. Fácil, né? Bem medíocrezinho, bem bobinha, e bem direta e bem objetivo. Então, vamos lá para a questão 10. No recipiente de volume de 8,3 metros cúbicos são colocados 10 mols de um gás perfeito a temperatura de 127 graus Celsius. Qual a pressão exercida por esse gás, dado que o valor de R aqui agora, aqui não está em litro, está em metro cúbico, tá? Está no sistema internacional, então a unidade é convertida para o sistema internacional. 8,3 agora está em joule, não está por ATM vezes litro, dividido por mol K. Então aqui é fácil, é só usar por você nunca rezei tanto. Direto, ó, por você nunca rezei tanto. Pega os valores aí que eu dei enunciado, 8,3, volume, 10 mols, 127 graus Celsius, você vai converter para Kelvin, 400 Kelvin, pressão eu não sei, e aqui eu vou ter o valor de R. Então tá aqui, ó, PV igual a nRT. Eu posso aqui, já coloquei os dados, o 8,3 de cá eu posso simplificar, para não ter que multiplicar e dividir, tá? De novo. Então fica aqui, ó, 10 vezes 400, a minha pressão vai ser de 4.000 newton por metro quadrado. Aí você tem aqui o volume do sistema internacional, tá? Não é ATM aqui. Aqui não é no sistema convencional, no sistema internacional. Newton por metro quadrado. Tá ok? Direto. Vamos lá então agora para o próximo, que é o exercício de número 11. Aí vai dizer assim, ó. Numa experiência... Um gás ideal ocupa um volume de 25 litros. Após o equilíbrio, a leitura do manômetro indica 2 ATMs e no termômetro 27 graus Celsius.
Considerando a constante, pode-se afirmar que o número de mols é de aproximadamente, mesma coisa, por você nunca rezei tanto, e te deu o volume, te deu a pressão, te deu a temperatura de 27 graus Celsius, converti aqui para Kelvin, 300 Kelvin, te deu o valor de R. Então aqui direto, ó, PV igual a nRT. Então aí, ó, você substitui o valor de P, de V, N você quer saber, o R que ele te deu e o T, tá? Então aqui eu vou ter 50, que é igual a 24N. O 24 desce dividindo, então vai dar 50 dividido por 24,6, aproximadamente 2 mols. Belezinha? Então, aproximadamente 2 mols. E o último exercício aqui que a gente vai fazer com vocês hoje, depois a gente vai entrar na outra aula já, tá? Que é o exercício 12, vai dizer que o CO2 é uma substância que apresenta diversas aplicações, sendo uma das mais conhecidas sua utilização em extintores de incêndio no combate ao fogo. Assim, o número de moléculas de CO2 contidas em um extintor, ele te dá aqui não apareceu, mas é 3 litros, faltou L aqui, viu pessoal? Ó, o extintor de capacidade de volume 3 litros sob pressão Pzinho 4,1 atm e a temperatura 27, aqui faltou o grau também, ó, grau Celsius. Te deu a fórmula, te dá aqui o valor, ele quer saber o número de moléculas, né? Te dá aqui número de moléculas de 1 mol é esse valor aqui, ó, número de Avogadro, tá? 6,02 vezes 10 a 23. Então vamos dar uma olhadinha aqui na resolução, que é facinho também. Olha só, deixa eu só abaixar aqui a câmera um pouquinho, para você enxergar melhor aí. Então tá aí, ó. Te deu o volume, te deu a pressão, temperatura 27 graus Celsius, que equivale a 300, e o valor de R. Aí, PV igual a nRT, vou colocar os valores aqui, tá? De P, de V, o N eu quero saber, o R e o T que eu tenho. Eu vou achar aqui, ó, vai dar 12,3, que é igual a 24,6 N. Então, isso aqui está multiplicando, desce dividindo, vai ficar 12,3 dividido por 24,6. Isso dá meio, tá? Então, Zé, quanto que deu aqui, ó? Deu meio mol, tá? 0,5 mol, mas não foi isso que ele pediu. Ele está dizendo no enunciado para você que 1 mol, ele apresenta 0,2 vezes 10 a 23 moléculas. Esse valor é dado lá no enunciado. Aí ele quer saber, então, ó, quantos mol você achou? Meio. Então, regra de 3. Ó. Meio mol X. Então, aqui eu tenho a metade do valor, exatamente a metade, né? Meio, a metade do valor. Então, logo, X aqui vai ser a metade desse valor. Ó. Vai dar 3,01 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Tá certinho? Belezinha? Tá? Então, assim nós resolvemos aí os exercícios que dessa aula, pelo menos aqueles que têm a ver, tá, com essa aula, que é essa última aula que eu dei, aqueles que têm a ver com a lista e com essa aula especificamente. Aí tem outros exercícios aí na lista que a gente vai fazer posteriormente, tá? Que eu preciso dar para vocês também pressão em sólidos e pressão em líquidos para as próximas aulas. Beleza, pessoal? Abração, estamos à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço a todos, até a próxima aula de Física. Tchau, tchau.